Olá, está no ar o Jornal Panorama, que traz para você as informações mais importantes do Parlamento Capixaba. Para começar, o que foi destaque nas sessões ordinárias da semana. Quem tem as informações é a repórter Karina Borgo. Entre as matérias aprovadas em plenário nesta semana, destaque para o projeto do governo que institui no Estado o Programa de Habitação e Interesse Social Nossa Casa, para viabilizar no Espírito Santo o programa do governo federal Minha Casa Minha Vida. A meta é construir 15.500 residências para famílias de baixa renda. O investimento será de R$800 milhões. Esse programa de habitação estadual de interesse social, que é batizado com o nome Nossa Casa, ele complementa os recursos do programa de habitação do governo federal, que denomina-se Minha Casa Minha Vida. Junto os recursos do programa do governo federal, que hoje é R$50 mil para construção, compra do terreno, infraestrutura e construção, e até R$3 mil por unidade dos recursos do governo do estado. Junta-se recursos e investe na infraestrutura e dá condição de construir uma habitação com mais dignidade. Outra matéria do Executivo aprovada tem a finalidade de vedar o fornecimento de serviços oferecidos pelo IDAF, como, por exemplo, registros e licenças, a pessoas físicas ou jurídicas que tenham débitos inscritos na dívida ativa da própria autarquia ou no CADIM. Muitas das vezes as pessoas entram com requerimento no IDAF e aí eles estão devedores com os cofres públicos, devedores com as suas obrigações, e mesmo assim eles conseguem algumas autorizações para desenvolver os seus empreendimentos. A partir de então está vedado, chamando assim o investidor a ter maior atenção com as suas obrigações, para que possa fazer ocupação do solo, para que possa ter nos seus projetos as preservações ambientais, e o IDAF com isso não pode mais, a partir de agora, oferecer essas licenças e essas autorizações sem que as pessoas quitem ou que então entrem com pedido de parcelamento. Os parlamentares também aprovaram a proposta de emenda constitucional da deputada Luzia Toledo, que obriga a administração pública a fornecer a qualquer cidadão, no prazo máximo de 10 dias úteis, a documentação necessária para a defesa dos direitos e também para a prestação de esclarecimentos de interesse pessoal. A PEC retorna à pauta na próxima semana para a votação final. Hoje, as certidões são muito demoradas. E aí as pessoas, elas gastam tempo, elas gastam dinheiro, elas ficam irritadas e não conseguem o seu objetivo. Muitas pessoas que não têm condições de pagar ônibus, que não têm essa facilidade, o que elas fazem? Elas às vezes desistem de ir atrás de um direito seu. E com essa lei, se for aprovada, e vai ser aprovada, porque já passou em todas as comissões e foi principalmente a Comissão de Justiça pela Constitucionalidade e as demais comissões também aprovaram, então vai ser um instrumento que vai dar ao cidadão e à cidadã capixabas o rigor de, em 10 dias, serem expedidas as certidões que forem requeridas. Começou a tramitar na Casa o projeto de lei que garante aos maiores de 65 anos gratuidade no pedágio das rodovias estaduais. A matéria é de autoria do deputado Cacau Lorenzoni. É um projeto que, desde que o idoso, com mais de 65 anos, que esteja no volante do veículo, ele terá a gratuidade nas rodovias estaduais onde houver pedágio. Ele deverá passar por um cadastramento nas empresas que operam esses pedágios, para que eles adquiram as suas carteirinhas. E essas carteirinhas também terão uma via única para ele, né? Terão uma via única que eles apresentarão essa carteirinha desde que estejam na condução do veículo. Eles terão o trânsito livre nas rodovias estaduais onde há pedágio.
Outra matéria que deu entrada na casa pretende que as agências bancárias e instituições financeiras instalem câmeras de vídeo na área externa dos estabelecimentos. A intenção é garantir mais segurança para a população. O deputado Luciano Pereira é o autor do projeto de lei. Porque muitas das vezes existem problemas que acontecem na área externa e fica difícil identificar as pessoas que estão envolvidas. Então, com esse vídeo monitoramento, as pessoas, a polícia militar, a polícia civil, os delegados que forem investigar o caso terão as provas necessárias e terão imagens que possam identificar as pessoas envolvidas em ações contra o cidadão comum. Então a nossa preocupação é a proteção, é a segurança do cidadão comum que faz uso das agências bancárias, mas também se sente seguro na parte externa das agências. O Legislativo Capixaba realizou uma sessão especial para discutir as formas de renovar a frota de caminhões que circulam nas estradas de todo o país. Atualmente, os veículos a diesel que trafegam no país têm, em média, mais de 20 anos e são fontes de poluição ambiental. A proposta da CNT é que um plano de renovação seja implementado, retirando 50 mil caminhões velhos, com mais de 20 anos por ano, ao longo de 10 anos. E aí nós conseguiríamos atingir uma média de 7 anos da frota. Já a Frente Parlamentar Ambientalista promoveu uma audiência pública que teve o teólogo, filósofo e ecologista Leonardo Boff como palestrante. Os participantes discutiram alternativas necessárias para a proteção ambiental do mundo no século XXI. Os representantes do povo que estão na Assembleia são também responsáveis para a criação de uma nova consciência da nossa responsabilidade pela natureza, pelas águas, pelas montanhas, pelos climas. E essa consciência é muito insuficiente no nosso país. Então, esses que têm o poder e que estão representando o povo devem se sentir desafiados a criar uma cidadania ecológica. Isto é, sentir que pertence aos direitos das pessoas, ter uma qualidade de vida, ter uma água potável, ter um ar respirável, relações entre os seres humanos que não sejam violentas. Sem esses valores, as mudanças não poderão ser feitas pela tecnologia, elas serão feitas por pessoas que mudam a maneira de habitar o planeta, estabelecem relações de cooperação e tratam humanamente os seres humanos e se mostram ecoamigáveis para com a natureza. E a Comissão de Segurança da Casa realizou audiência pública em Jacaraípe. Os parlamentares ouviram dos moradores do balneário informações sobre a grave situação de criminalidade no bairro. A intenção agora é encaminhar sugestões para as autoridades da segurança pública do Estado e pedir ações concretas para diminuir os índices de violência no município. Eu não tinha conhecimento da extensão dessa problemática, mas nós vamos levar ao conhecimento do secretário, do chefe da Polícia Civil, do comandante da Polícia Militar, para que melhorem o policiamento aqui em Jacaraípe, porque caso contrário, nós estamos vendo vidas serem ceifadas, nós estamos vendo pessoas procurando a delegacia fechada no horário de expediente, assaltos em frente à delegacia, tudo isso relatado aqui nessa audiência. O Parlamento Capixaba foi palco de comemoração dos 50 anos do Sindicato dos Metalúrgicos do Espírito Santo. O evento contou com a participação do deputado federal Vicentinho. Os 50 anos do Sindicato dos Metalúrgicos do Espírito Santo, Sindimetal, foram comemorados nesta quinta-feira em solenidade no Salão de Eventos da Assembleia Legislativa. Trabalhadores e lideranças sindicais lembraram da trajetória de lutas da entidade que surgiu em 1962. Superou os anos de chumbo da ditadura militar e mobilizou operários na época das grandes greves que marcaram o país no final dos anos 70. O Sindicato Metalúrgico no Estado do Espírito Santo, a exemplo do que é os metalúrgicos a nível de Brasil, tem uma importância muito grande para o movimento sindical brasileiro. Foi no ABC que tudo começou com os metalúrgicos, e conseguimos fazer de um metalúrgico o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E o Espírito Santo também está de parabéns. A direção do sindicato tem uma renovação muito grande nesse mandato, tem demonstrado uma garra, uma determinação muito grande na defesa dos interesses dos trabalhadores. E estão de parabéns. Eu acho que esses 50 anos
mostra de fato o que é os metalúrgicos com o movimento sindical. O deputado federal Vicentinho, ex-presidente da CUT Nacional, prestigiou a solenidade. Esse sindicato que tanto contribuiu para a democracia, para a consciência do nosso povo, valorizou a luta sindical no país, sempre foi um parceiro do sindicato que eu fui presidente, que o Lula foi presidente, que o Meneghel foi presidente. Então eu estou aqui para compartilhar com eles desse momento, porque eu sei que a existência do sindicato e conseguir viver 50 anos é um grande símbolo da democracia no nosso país. Deputados, autoridades públicas, profissionais da área médica e sociedade se reuniram no Parlamento Capixaba para debater doença falciforme e outras doenças crônicas. O objetivo foi ampliar as informações e as políticas relacionadas ao problema. O terceiro fórum sobre doença falciforme e outras doenças crônicas foi encerrado nesta sexta-feira. Com o apoio da Assembleia Legislativa, o encontro foi um espaço de discussão sobre o tema, com foco em políticas públicas voltadas para a saúde. A programação contou com uma mesa redonda sobre a responsabilidade pública e política das instituições de ensino superior na construção do Sistema Único de Saúde. O assunto foi discutido por representantes de diferentes unidades de ensino do Estado. É fundamental que haja uma integração do ensino, pesquisa e atenção em direção a essas doenças crônicas. Mas muito mais do que tratar das doenças crônicas, é fundamental entender os portadores dessas doenças, suas necessidades, suas aflições e contribuir para o processo de elaboração de políticas públicas. O fórum foi encerrado com um debate sobre a defesa do direito e a visão do paciente crônico sobre políticas públicas e a rede de atendimento. Pessoas portadoras da doença falciforme falaram sobre suas experiências e sobre novidades no tratamento médico. A ideia é fazer com que mais pessoas saibam que existe o transplante, né? O que a gente tem feito nesses últimos anos é trabalhar para que médicos, profissionais de saúde e os próprios pacientes saibam que existe, uma vez que eles não respondam aos tratamentos que são dados hoje, né, que os médicos deles possam pensar na possibilidade do transplante e o próprio paciente também cobre isso do médico, né, para que as coisas andem para eles. A doença falciforme é hereditária, a pessoa já nasce com ela. Uma modificação no gene altera o sangue e causa sintomas como anemia crônica, dores em músculos, ossos e articulações. O diagnóstico em bebês é feito pelo teste do pezinho. Em crianças maiores e em adultos, é preciso fazer um exame de sangue específico. Nos dois casos, o diagnóstico é feito pelo SUS. Não é uma doença contagiosa, mas precisa de acompanhamento médico permanente. E o Jornal Panorama fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando o trabalho dos deputados através do nosso site, do Facebook e também do Twitter. Muito obrigada pela companhia de sempre, eu te espero em nosso próximo encontro. Até lá!